Ocupo a tribuna hoje para destacar as boas notícias que vieram do governo hoje para a produção brasileira. Em primeiro lugar, eu destaco o lançamento, nesta segunda-feira, do Plano Safra para a Agricultura Familiar em 2014 e 2015, evento em que a presidenta Dilma Rousseff afirmou ser estratégico o compromisso do governo com o setor. Este Plano Safra da Agricultura Familiar é o maior da história, com o investimento recorde de 24,1 bilhões em créditos, o que significa 10 vezes mais do que foi o investimento realizado para esse mesmo programa nos anos de 2002 e 2003. O valor expressivo deste ano reflete a importância da agricultura familiar para o país na produção de alimentos saudáveis e mostra, ao mesmo tempo, o compromisso do atual governo, que é sensível e atento à importância da agricultura familiar e também à importância das políticas de assistência técnica e de crédito para os assentados da reforma agrária. Também temos o anúncio de outro recorde de investimento, o investimento de 12 bilhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A cada plano safra, o governo estimula o investimento para máquinas e equipamentos agrícolas. Desta feita, estão previstos 4,5 bilhões de reais para esta safra 2014-2015 e a adoção de novas tecnologias para aumentar ainda mais a produção e a produtividade no setor agrícola. A intenção deste governo, como bem destacou a presidenta Dilma durante a solenidade, é que os agricultores brasileiros tenham acesso às melhores condições possíveis para investir, adquirir máquinas e equipamentos que possibilitem a melhora da produtividade e da propriedade e, ao mesmo tempo, contribuir para a geração de emprego no campo. Outra decisão importante anunciada nesta segunda-feira foi o segundo Plano Safra específico para a região do semiárido. Com esta prática inovadora, poderemos passar a olhar o semiárido como região produtiva sustentável e não somente como políticas de emergência. Sobre esse assunto, nós tivemos há pouco aqui um pronunciamento muito importante e contundente do eminente senador Vital do Rego, da Paraíba, colocando justamente o quanto o sonho do nordestino que vive no semiárido é exatamente ver aquela região produtiva, com boas condições de produtividade e com possibilidade de melhorar as condições de vida daquelas pessoas. O Plano Safra do semiárido tem o objetivo de transformar o agricultor familiar do semiárido na força principal para que o país possa aprender a ter condições de conviver com a seca. Esse conjunto de medidas reforça a disposição deste governo em enfrentar os desafios mais urgentes e também o de preparar as condições para o futuro. Nessa linha, eu também gostaria de destacar que o Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2014-2015 vai contar com o investimento de 156 bilhões para financiar a produção agrícola e pecuária,
o que representa um aumento de quase 15% em relação à safra passada. Isso significa que, além de termos mais recursos disponíveis, as taxas de juros também serão mais atrativas. Por exemplo, na safra de 2001-2002, cujos investimentos foram 10 vezes inferiores aos investimentos atuais, os juros variavam entre 8,75% a 10,75% ao ano. E os recursos anunciados hoje vêm com a boa notícia de que os juros estão entre 4% e 6,5% ao ano. Dessa maneira, além do governo estar assegurando um volume maior de recursos para o financiamento da produção, tem a garantia de que o juro a ser pago é um juro bem menor. Desse modo, a presidenta Dilma reafirmou que não faltará crédito para os produtores brasileiros. Esse é um dos aspectos também que tem que ser contabilizado na hora do aumento da produção agrícola no Brasil, o quanto que as políticas de apoio ao pequeno e médio produtor, de apoio ao agricultor familiar, tanto no que diz respeito aos créditos quanto à aquisição de máquinas e assistência técnica, isso tudo tem contribuído para o aumento da produtividade e feito com que o Brasil cumpra com a sua missão, que é uma missão protagonista no plano mundial, no que diz respeito à produção agrícola. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo e, com isso, tem dado uma grande contribuição para a alimentação do planeta. E o anúncio de hoje, pela presidenta Dilma, vai exatamente nesse sentido, no sentido de garantir ao produtor de que eles têm recursos disponíveis a juros que possibilitam que eles tenham os seus investimentos, possam fazer a sua safra e, na hora de pagar, não vão ter, digamos, aquele juro escorchante que acaba levando todo o lucro do produtor. Dessa maneira, nós temos a garantia de que o juro anual de entre 4% e 6,5% permite, quer dizer, um juro até abaixo da inflação, permite tranquilamente que o agricultor possa se sentir seguro. Serão destinados também 16,7 bilhões em crédito para os médios agricultores e pecuaristas. São 25,5% a mais do que a safra passada e com juros de 5,5% ao ano. Como disse, considerando a inflação média anual, são juros praticamente negativos, entre 5,5% e 6,5% ao ano. Uma das novidades do plano agrícola e pecuário é o financiamento da aquisição de animais para engorda em confinamento. Além disso, há crédito para o pecuarista adquirir e reter matrizes, o que evita o abate precoce. Com essas linhas de crédito, o governo está atendendo reivindicações dos pecuaristas. E é interessante destacar ainda que o programa de modernização da frota, o Moderfrota, que é financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ele oferece crédito barato para a compra de máquinas novas e foi também reativado. Somado ao programa de sustentação do investimento, serão mais 8 bilhões para aquisição de colheitadeiras e tratores. Outra iniciativa para estimular o uso de novas tecnologias é o programa de fortalecimento da inovação agrícola. Agora, há 1,7 bilhão para financiar a agricultura de precisão, o cultivo protegido de hortifruti granjeiros e a automação da avicultura, da suinocultura e da pecuária leiteira. Além dessas medidas, o governo vai continuar apoiando a melhoria das condições de armazenamento e escoamento das safras. A exemplo
do que já aconteceu no ano passado, neste ano de 2014, para a safra 2014-2015, haverá o investimento de 5 bilhões de reais para financiar a construção e ampliação de armazéns privados, que também terão juros de entre 4% e 5% ao ano, que é uma outra modalidade de financiamento também para fortalecer o setor agrícola, que tem juros subsidiados. Por todo esse exposto, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, consideramos que todas essas iniciativas são medidas de impacto que vão melhorar não apenas a produção nacional, como também vai dar maior segurança aos nossos produtores. Por isso, fica aqui o meu cumprimento à presidenta Dilma Rousseff, ao ministro da Agricultura, aos bancos oficiais do governo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES, e o apelo para que, uma vez feitos os anúncios, nós tenhamos a facilidade do acesso ao crédito efetivamente pelos pequenos, médios agricultores, pelos agricultores familiares. Uma vez é o anúncio feito, e nós ficamos muito felizes com esses anúncios, principalmente porque nós estamos falando de um volume de recursos 10 vezes maior ao que foi feito 10 anos atrás. Mas nós precisamos ter a garantia de que, na hora de ter acesso, de ir em busca desse recurso, o pequeno produtor não seja humilhado com uma sequência de exigências burocráticas que, às vezes, o impossibilita de ter acesso a esse recurso. Então, vamos fazer com que esses recursos anunciados hoje, o que faz muito bem para o fortalecimento da nossa agricultura, sejam efetivamente concretizados com o mínimo de burocracia e com toda a facilidade criada, porque uma coisa a gente tem que dizer: o produtor rural, o pequeno produtor, o médio produtor, não tem tempo para ficar em fila de bancos. Ele não tem tempo para ficar em fila de bancos e nem tem tempo para ficar levando chá de cadeiras de gerentes. Ele precisa ser atendido com total prioridade. Quando chega com seu projeto, ele tem que ser analisado em tempo recorde para que não perca um mês sequer, um dia sequer de trabalho. E exatamente por isso nós queremos que se concretize aquilo que foi anunciado hoje, e nós cumprimentamos a presidenta Dilma por isso, nós cumprimentamos o ministro da Agricultura por isso, pelo investimento recorde no fortalecimento da nossa agricultura, mas que haja agora a sensibilidade do setor bancário no sentido: a rede de banco oficial destinada a esses financiamentos precisa agora ter total celeridade e sensibilidade na hora de atender os pequenos e médios produtores, os agricultores familiares. O senador Moca está pedindo uma parte? Não tive oportunidade de participar do lançamento, mas eu queria me somar ao pronunciamento, e principalmente nessa questão em que Vossa Excelência diz que é preciso que esses recursos anunciados estejam a tempo e a hora, porque o produtor, ele precisa desses recursos na hora que ele vai exatamente plantar, na hora que ele precisa. Ele tem toda uma despesa que precisa estar pronto, senão não adianta depois. Ele tem que aí recorrer a outros créditos com valores com juros até maiores. Então, eu quero parabenizar pelo pronunciamento de Vossa Excelência e me somar a aqueles todos, a presidente Dilma, o ministro da Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário, todos aqueles que planejaram e puderam, e que o Plano Safra pôde hoje ser liberado, ou pelo menos anunciado, sobretudo para os pequenos e médios agricultores, como a chamada agricultura familiar. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, senador Moca. Senador Moca, que vem de um dos estados com a maior produção agrícola do Brasil e que tem toda a autoridade para emitir sua opinião a respeito do assunto. Eram essas, senador Paim, as minhas palavras. Encerro na torcida para que nós tenhamos
esses anúncios feitos hoje pela presidenta Dilma, concretizados na prática, que a gente possa efetivamente contar com esses recursos, os agricultores possam, ao apresentarem os seus projetos, terem a facilidade, a desburocratização necessária para que eles tenham acesso efetivo a esses benefícios. E quero também reforçar o meu apelo a todos os pequenos produtores do Acre, os nossos agricultores que se enquadram no PRONAF, no Programa de Agricultura Familiar, para que eles possam já estar atentos aí nos sindicatos dos trabalhadores rurais, na Federação da Agricultura, para apresentarem os seus projetos e assim terem acesso a esses recursos, para que a gente possa fazer valer o esforço que o senador, hoje governador Tião Viana, está empreendendo no estado do Acre, no sentido de fazer com que o Acre também aumente a sua produtividade. Hoje, o Acre, com suas indústrias, principalmente a indústria, o complexo industrial da piscicultura e o complexo industrial da suinocultura também, e o abatedouro de aves, são 3 empreendimentos que já demandam uma produção agrícola muito importante no estado. Hoje, toda a produção que tiver no estado, esses empreendimentos absorvem. Então, há, nesse momento, a necessidade do agricultor, do pequeno agricultor, do médio produtor, apostarem efetivamente na agricultura, e eu tenho certeza que agora, com o início do funcionamento da indústria de ração para peixe no complexo da piscicultura, que já está praticamente pronto, os últimos detalhes já estão definindo, e até o final de julho teremos a inauguração da parte de filetagem do complexo da piscicultura, assim teremos também uma necessidade muito maior de produção de milho e de outros produtos agrícolas que vão ser utilizados na indústria de ração. Portanto, os pequenos, os médios produtores do Acre podem apostar nesse caminho de obterem esses créditos com juros subsidiados, tanto para a produção agrícola quanto para a engorda de animais, e eu tenho certeza que a gente vai, dessa maneira, com a política de apoio à produção agrícola que o governo da presidenta Dilma está levando à frente, tem tudo para a gente ter fortalecido a agricultura também no Acre, que é um estado com muitas dificuldades.